Eu vou precisar da ajuda dos universitários depois. Eu não consigo alterar aquela escala semanal lá no celular do que eu vou pregar. Eu tenho sempre que pedir alguém. Depois vocês me ajudam? O programa não abre no meu. Quando a Carol estava na liderança, ela fazia toda semana. Mas agora sem a Carol, tô achando que eu vou ter que dar uma liderança para a Carol, gente. A liderança de orar pela pastora. Uma boa. Uma boa, uma boa. Vou ter que dar uma liderança para ela continuar cuidando da minha agenda pastoral. Atos capítulo 17, versículos de 10 a 12. Enquanto os irmãos abrem a palavra de Deus, irmãos, o Senhor nos deu um novo direcionamento para a igreja. A nossa escola dominical, os irmãos já sabem que ela começa às 9 horas. Então, é tempo dos irmãos chegarem, se cumprimentarem, né? Sentarem. E às 9h10 em ponto, o professor vai estar começando a aula. A pastora não tem ninguém. O professor vai estar orando sozinho. E se você chegar na sua classe e o seu professor estiver orando sozinho, é por quê? Porque você chegou atrasado. A nossa escola dominical vai terminar às 10h20. E aí nós vamos já iniciar o café e o café vai terminar 10 para as 11. Isso porque, irmãos, nós estávamos entrando no culto muito atrasado. Isso é ruim para o louvor, isso é ruim para as pessoas que estão nos visitando, porque nós acabamos atrapalhando o mover de Deus no culto. Então, o correto já seríamos nós sairmos de casa em oração, clamando ao Senhor, para que o Senhor esteja falando conosco. Então, essa agitação, ela acaba que não deixa nós darmos o devido louvor ao nosso Senhor. Então, hoje eu já pude perceber que o café terminou no horário. E aí, quando eu olhei, o culto começou às 11 horas e todos já estavam dentro do templo, sentados. E isso já faz alguma diferença na nossa comunhão e em relação à presença de Deus. Vamos lá. Atos capítulo 17, de 10 a 12, diz assim. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver as coisas que eram de fato assim. E com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Irmãos, hoje é um culto de ceia e eu fiquei até numa dúvida. Qual seria o tema dessa pregação? Mas eu acabei não passando para a mídia, mas um dos temas que eu pensei, verdade ou mentira? Essa semana, um pastor amigo colocou uma mensagem lá nas redes sociais, dizendo que ele estava na Groenlândia. E eu, a princípio, comecei a ler aquilo, falei, poxa, que legal, ele está lá, vivendo algo novo. E eu tenho um amigo que é da Marinha, que realmente está lá, porque ele é médico, então ele está atendendo lá num submarino. E aí, quando eu vi essa notícia, eu comecei a ler, eu falei, poxa, que legal que eles estão visitando. Mas no final da mensagem, ele colocava assim, ele colocava que ele havia se mudado para lá. Eu falei, então isso aqui é fake. Isso não é verdade. E realmente depois, ele comentou lá que não era verdade. Mas só que essa informação me trouxe uma angústia muito grande e muito profunda.
eu comecei a pensar assim: o que é certo, o que é errado? O que é verdade e o que é mentira? Porque, irmãos, algumas coisas podem ser brincadeiras, como de fato isso era uma brincadeira, e de fato isso não influenciava a vida de ninguém, a não ser a deles. E ele fez numa brincadeira. Mas, olhando aquele post, várias pessoas comentaram: cara, parabéns, seja feliz e tantas coisas. E eu falei assim, aí dois amigos colocou assim: parabéns, se isso não foi enfim, se isso não for inteligência artificial. Aí eu fiquei assim, falei: meu Deus, a que ponto nós estamos chegando de nós não sabermos o que é verdade e o que é mentira? A que ponto eu posso ser enganada como pastora? A que ponto eu posso ser enganada como advogada? A que ponto eu posso ser enganada como uma pessoa comum da sociedade? E aí, outro vídeo me chamou a atenção. O rapaz, né? Uma empresa que fornece luz. E aí o rapaz mostrava duas contas. Duas contas exatamente iguais. E como o rapaz que foi enganado, ele é uma gráfica, ele colocou a conta verdadeira e ele colocou a conta falsa. E ele falou assim: olha, tem a mesma diagramação, né? É a mesma. A cor é a mesma. O valor é o mesmo. Os consumos anteriores é o mesmo. O nome é o mesmo. O CPF é o mesmo. Ou seja, a conta falsa era exatamente idêntica à verdadeira. E ele falando que ele ia entrar com um processo contra essa empresa, porque isso foi invasão de dados. Os dados dele foram vazados a ponto do fraudador saber exatamente todos os dados dele, inclusive os consumos anteriores. E eu falei assim: meu Deus, nós estamos sendo vítimas. E agora, o que nós vamos fazer? O que a igreja vai fazer? Irmãos, a conta era mais de 6 mil reais. E ele teve que pagar. Porque se ele não pagasse a conta, ele pagou a falsa. Ele teve que pagar a verdadeira. Porque se ele não pagasse, a empresa dele não poderia funcionar. E ele teve que fazer o pagamento na hora. Porque a empresa veio fazer o corte da energia. E aí, a empresa já traz o cartão, a maquininha de cartão. Ele teve que pagar novamente. Irmãos, nós precisamos fazer o que está aqui no livro de Atos, capítulo 17. Hoje, a igreja, mais do que nunca, precisa ser como os irmãos de Bereia. Eles confirmavam aquilo que estava sendo dito. Eu amo ouvir pregações na internet. Mas eu preciso ter cuidado com aquilo que eu estou ouvindo. Eu preciso avaliar à luz da Bíblia. Eu preciso pedir que o Espírito Santo de Deus me dê discernimento. Eu preciso me relacionar com as pessoas e eu preciso pedir ao Espírito Santo que me dê discernimento. Irmãos, é ciência. Nós somos as 5 pessoas que nós andamos. Você quer melhorar a sua vida espiritual? Então comece a andar com quem realmente está buscando a Deus. Você quer melhorar a sua alimentação? Então você procura andar com aquelas pessoas que realmente estão cuidando da alimentação. Você quer passar num concurso público? Você comece a andar
com aquelas pessoas que estão estudando, para que elas te incentivem nos estudos. Agora, nós precisamos estar junto das pessoas, mas nós precisamos ter discernimento. Irmãos, como saber se é verdade ou falso? Na minha opinião, só há uma coisa a ser feita. A igreja começar a clamar por discernimento. Senhor, me dá discernimento se esse namoro é teu. Senhor, me dá discernimento se esse concurso é para mim. Senhor, me dá discernimento se eu tenho que estar nessa roda de conversas. Irmãos, eu tenho um conhecido que ele estava estudando para concurso. Isso já tem anos. Só que ele estava envolvido com umas pessoas que usavam drogas. Mas ele gostava sempre de jogar. E eles jogavam baralho, vamos supor, ou dominó, sempre numa praça. Só que nesse dia, ele estava nessa praça, sentado, jogando. E ele não viu. O rapaz tinha colocado a droga em cima da arma. O que aconteceu? Quando a polícia chegou, deu um vento, o que aconteceu? A droga caiu. Ele foi preso. Ele perdeu a oportunidade de fazer o concurso. Irmãos, nós temos que ter discernimento. Pastora, mas estava ali jogando, estava ali brincando, não era nada, realmente não era nada. Mas não era para ele estar ali. Irmãos, tem lugares, tem mesas que não é para você estar. Então você tem que começar a orar, pedir discernimento ao Espírito Santo de Deus e falar assim: Espírito Santo de Deus, isso aqui é para mim? Eu posso fazer isso? Irmãos, é melhor você dizer um não do que você se colocar em risco. É melhor você dizer um não do que você estragar, acabar com aquele processo que você está vivendo. Não tem como, irmãos. Tem coisas que o Senhor já falou para nós que não é. E aí eu vou dar um exemplo até de uma coisa boa. Se Deus já falou para você que não é para você estudar para esse concurso, por que você está estudando para esse concurso? Ah, pastora, mas não é pecado. Mas se você passar, se você entrar, lá não é seu lugar. Então você está perdendo tempo. Nós precisamos ter esse discernimento. Os irmãos lá da Bereia eram mais nobres. Eles eram nobres. Por quê? Porque aquilo que Paulo e Silas estavam pregando, eles iam na palavra de Deus e eles confirmavam. Irmãos, eu quero dizer para vocês, se vocês quiserem pecar, tem pregações na internet que você vai encontrar de acordo com o seu pecado. Por quê, pastora? Porque o mundo jaz do maligno. As pessoas que não têm compromisso com Deus, elas estão ali a serviço do inimigo. E elas vão colocar no seu coração que você pode fazer coisas que a Bíblia condena. Pastor, eu posso fazer fofoca? Não. A Bíblia já diz que não pode. Pastor, eu posso mentir? Não. A Bíblia já diz que não pode. Pastor, eu posso adulterar? Não. A Bíblia já diz que não pode. Então não adianta falar assim, eu quero um gabinete com a pastora Angélica, o pastor Eduardo, o pastor Guilherme. Pastor, eu posso adulterar? Você já tem a resposta que não pode. Pastor, eu posso colocar em primeiro lugar a minha família? Você já tem a resposta aqui. Primeiro, você tem que buscar Deus. Depois, o seu segundo ministério é a família. Pastora, irmãos, tem coisa que está na Bíblia.
Mas por que a pessoa não tem conhecimento? Porque não está lendo. E por que não está lendo? Porque o inimigo tem colocado distrações. E por que o inimigo tem colocado distrações? Porque ele sabe que esse tempo é o tempo das distrações. Quem não está distraído? Quem não começa a ver a internet, daqui a pouco perde a hora na internet. Todos. Nós precisamos fazer o quê? Nos policiar. Nós não conseguimos fazer mais nada, nós não estamos conseguindo ler um livro, fazer nada. Nós estamos o quê? Sem foco. E aí, esses nobres de Bereia, eles eram mais do que os de Tessalônica. Então, não diz que o povo de Tessalônica é ruim. Porém, eles não faziam essa análise. A sorte dos irmãos de Tessalônica é que Paulo e Silas eram realmente homens de Deus. Então, aquilo que eles estavam falando realmente estava dentro da palavra, não era nada fora da palavra. Mas o próprio Paulo, eles eram melhores. Quem escreveu o livro de Atos? Lucas. Lucas está falando assim, eles eram melhores. Então, você quer ser melhor, você começa a avaliar as coisas de acordo com a palavra de Deus. Você quer ser melhor, você começa a estudar na Bíblia. Pastor, o que eu preciso de família? Aí você vai lá nas redes sociais. Você fala assim, versículos que falam sobre a família. Aí você lê o texto todo, não lê só aquele pedacinho, não. Lê lá o texto todo para você saber o texto, contexto. Pastor, eu estou precisando nessa época de paz. Coloca lá na internet os versículos de paz. Aí você vai e lê aquele capítulo todo. Faz um estudo. O que nós estamos precisando, irmãos? Agora, irmãos, eu não quis colocar, eu até pensei em colocar as imagens, mas como a gente está com muita coisa hoje na internet em relação à imagem, direito de imagem, enfim. Mas na minha cabeça, quando Deus começou a falar comigo, Deus começou a falar comigo através dessa palavra domingo passado. Quando Deus começou a falar comigo, era como se eu pudesse pegar esse painel aqui e dividir em 4 pessoas. Eu já vi há muitos anos na internet uma reportagem de uma criança que ela deveria ter uns 4 anos, mas ela era um bebê. Por quê? Porque lá, na África, onde ela estava morando, na localidade que ela estava morando, não havia alimentação, não havia comida. Então, essa criança não se desenvolveu. Essa criança, ela não teve nutrientes para poder crescer, não teve nutrientes mínimos. Então, era uma criança que estava sendo segurada no colo. E aí eu fiquei pensando, porque aqui a palavra de Deus fala que eles faziam uma análise daquilo que era falado. Mas tem gente que não está se alimentando nada. Tem gente que está só se alimentando do domingo de manhã, ou do domingo à noite, ou só da célula. Irmãos, vai ficar igual esse bebê. Essa criança, que na realidade, ela estava como um bebê. Você não tem forças para caminhar, porque você não tem alimentação espiritual. Então, irmãos, no mínimo, nós temos que fazer isso aqui que nós estamos fazendo. Vir de manhã, vir à noite, frequentar uma célula e pedir a alguém ajuda para caminhar, para você ter forças, começar a se alimentar, já que quando nós somos bebê, nós precisamos de alguém para nos ajudar nesse alimento. Mas, irmãos, nós precisamos nos desenvolver. Aí eu também vi muitos anos uma reportagem, né, que aparece muito aquelas mulheres magrinhas, aquelas pessoas magrinhas, mas que elas conseguiram um crescimento. Mas ainda assim, o que elas consomem é insuficiente. Então, porque elas consomem aquilo que é insuficiente, elas estão magérrimas, elas estão... A pessoa era para pesar 50, está pesando 30.
Então, é falta de quê? É falta de se alimentar da forma correta. É falta de se alimentar daquilo que é necessário, daquilo que o Espírito Santo está falando para você. Aí tem uma terceira imagem, que é aquela pessoa com corpo atlético. Aquela pessoa, né, com tudo perfeito. O que tem essa pessoa, irmãos? Ela está se alimentando de forma correta. Ela está se alimentando daquilo que realmente ela precisa para manter o corpo dela em movimento, para viver as coisas da vida. Ah, pastora, como é que eu tenho esse corpo atlético? Primeiro, lendo a palavra todos os dias. Fazendo o seu momento ali com Deus. Senhor, eu não sei nem o que pedir, não sei como começar, não sei o que ler. Me ajuda, me direciona. Ah, pastora, eu posso seguir um devocional? Você pode e deve. A minha prima de Portugal falou assim, olha, eu dei não foi ela não, uma outra pessoa falou assim, o devocional, não vou falar o nome do autor, senão vai ter problema. O devocional X, ele é muito fraquinho. Irmãos, o devocional X, ele só é fraquinho se você não se aprofundar. Porque, por exemplo, o devocional tem um versículo bíblico, tem uma história, tem um testemunho, tem uma palavra-chave. O que você vai fazer? Aquele um versículo bíblico, está lá, em Mateus, capítulo 14, versículo 10, por exemplo. Você vai ler Mateus 14 inteiro. Aí você leu Mateus 14, você entendeu ali aonde está aquele contexto. E você vai ter seu momento de devocional com Deus. Então, irmãos, nada é fraquinho. Eu não sei se alguém aqui já passou por anemia, mas antigamente, os alimentos não eram como hoje. Hoje você compra qualquer coisa, adicionado vitamina A, vitamina D, não sei o que, o leite tem. Mas na minha época, às vezes as crianças ficavam com anemia. Porque os alimentos não eram tão processados assim. E aí o que acontece? O pai fazia o quê? Botava legumes no feijão. Tinha até minha vizinha que ela falava assim, não, eu vou botar prego no feijão. Aí cozinhava, lavava o prego, botava o prego no feijão. Vocês já viram isso em algum lugar? Já viram? Não estou falando bobagem, não. Lavava o prego, botava o prego lá no feijão, depois tirava o prego e ele falava assim, o ferro do prego vai ajudar. Aí a pessoa colocava beterraba, botava legumes, batia para a criança comer, fazia uma opção de coisa. Mas eu sei que nós ficávamos alimentados. Então, o que você precisa botar para ter uma sustância? Eu não sei, irmãos. Não sei se Deus vai te dar a estratégia do prego, a estratégia do legumes. Eu não sei qual é o teu prego que você vai botar no seu feijão. Mas você vai botar alguma coisa ali para poder dar uma sustância naquele momento que você está tendo ali com Deus. Porque alguma coisa você precisa fazer. Você precisa ter o corpo, a alimentação da palavra de Deus perfeita. Então, alguma coisa você vai ter que acrescentar no seu dia a dia, na sua devocional. Eu não sei se você vai ligar para quem é mulher, ligar para uma irmã, para orar junto. Quem é juvenil vai ligar para o outro juvenil, vai ligar para o professor, vai ligar para a pastora. Alguma coisa precisa ser feita. Eu fico vendo o Rodrigo. O Rodrigo é determinado, hein? Acordar às 5 da manhã, botar aquele tênis. Falo, gente, que maravilha. Mas eu quero que nós estejamos na nossa vida espiritual como o Rodrigo é na corrida. Determinadíssimos. Tá frio, põe o tênis e vai correr. Tá calor, põe o tênis e vai correr. O dia tá mais ou menos, põe o tênis e vai correr. A nossa corrida é junto com Cristo. Meu alvo é Cristo. Irmãos, eu não sei o que você vai fazer.
Mas tira essa Bíblia da gaveta, tira essa Bíblia. Ou você vai começar a escrever versículo bíblico, aí coloca na geladeira, porque quando você for na geladeira tem um versículo, na pia, no fogão, tal. Ah, gente, por quem mandou fazer isso? A pastora. A pastora falou para você colar os versículos. Os post-it, qualquer coisa, irmãos. Cola, põe um pregador, qualquer coisa. Eu tinha uma amiga que ela falava assim, olha, ela estava tão fissurada em passar em concurso, ela passou. Ela falou, até tomando banho eu tinha lá uma folha lá, eu estava lavando a cabeça, ela botava um plástico, pendurava a folha assim e ficava lendo a aula dela. O que ela precisava ler no dia. O estudo que ela precisava fazer. Então, eu não sei o que você vai fazer, irmão. Mas você precisa fazer alguma coisa. Você não pode achar que nesse mundo, com essa tecnologia avançada, você não vai ser enganado pelo inimigo da sua alma. Você não pode achar isso. Discernimento é a capacidade de distinguir entre o que é certo e o que é errado, entre o que é verdadeiro e entre o que é falso, tanto em contextos espirituais quanto na vida cotidiana. Isso é discernimento. A igreja precisa caminhar com discernimento. Por que a pastora está falando isso? Ela está falando isso com base bíblica ou ela tirou da cabeça dela? E eu, como pastor, irmãos, não posso ficar ofendido se você falar assim, mas pastor, isso aqui está dentro do contexto? É claro que você vai falar isso comigo depois que terminar o culto. Senão a pessoa vai achar qualquer coisa e vai falar qualquer coisa no meio do culto. Mas nós vamos sentar, nós vamos conversar, nós vamos ver isso aqui. Por que Deus está falando isso aqui? Porque isso aqui está na Bíblia. Irmãos, hoje eu quero que você saia daqui com o versículo de Tiago 1:5. Se, porém, alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. E nada lhes sim prospera. Espera aí. Eu botei numa letra menor aqui. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improspera, e ser-lhe-á concedida. Está faltando sabedoria onde? No seu casamento? Peça a Deus. Está faltando sabedoria onde? Na sua alimentação? Peça a Deus. Está faltando sabedoria onde? No seu trabalho? Peça a Deus. Está faltando sabedoria onde? No seu relacionamento dentro da igreja? Peça a Deus. Irmãos, uma outra imagem me veio ao coração quando Deus falou comigo. É aquela imagem daquela pessoa que está toda descompensada, mas não é por problema de tireoide, alguma coisa não, hormônio. É aquela pessoa realmente que está se alimentando mal. Aí nessa figura, Deus falou assim, as pessoas não estão se alimentando corretamente. O que é esse se alimentar corretamente, irmãos? É você pegar algo que está distorcido na palavra de Deus e está trazendo para a sua vida. É você, algo que é contrário à palavra de Deus. E você está trazendo para a sua vida como se aquilo fosse verdade. Eu já falei isso aqui. Hoje você não come, às vezes, um alimento. Você come tipo. É tipo margarina, tipo leite, tipo creme de leite. Oi? Sabor, né? Sabor café. Não é mais, aquilo não é café, é o sabor café. Ou seja, é um aromatizante que a pessoa colocou ali. E nós estamos consumindo tudo isso, irmãos. E aí a pessoa está vivendo tipo crente. Preste atenção. As pessoas estão vivendo tipo crente. É uma rebelião contra a liderança. É uma rebelião contra o pastor. É uma rebelião contra a pastora. É uma rebelião sem fim. O tipo crente não vai entrar no céu. Eu falo, Senhor, eu oro pela minha vida. Eu falo, Senhor, que eu não tenha espírito de rebelião.
que eu entenda quem são as autoridades que o Senhor colocou na minha vida, que o Senhor constituiu para a minha vida. Porque se eu for tipo pastora, eu não vou entrar no reino dos céus. Então eu tenho que ser pastora. Então eu não posso ser tipo crente. E as pessoas se iludem, irmãos. Porque a gente cai lá naquela igreja que era morna, não é quente e nem é fria. E o Senhor fala assim: eu vou te vomitar. As águas se juntavam, a água fria com a água quente dava as águas mornas. E Deus falou assim: eu vou vomitar, porque realmente, tenta tomar uma água morna. Você faz ânsia de vômito. Desculpa falar isso aqui. Mas é só para você entender que aquilo que eu estou falando é o que a palavra de Deus fala. Então nós não podemos ser tipo crente, irmãos. Então a nossa alimentação, ela precisa ser uma alimentação de verdade. Ela precisa ser uma alimentação genuína. E você, quando estiver escutando uma pregação na internet, você peça ao Espírito Santo para te dar discernimento. Porque não é qualquer alimento que você pode consumir. Então, hoje em dia, eu olho aquele tipo, eu falo assim, sabe uma coisa? Ao invés de eu comprar 4 tipo creme de leite, eu compro um só, faço uma sobremesa só. Porque o tipo, ele está matando a minha vida. Ele está tirando a minha saúde, o tipo. Ele está entupindo as veias. Ele está fazendo várias coisas. Ele está descompensando o meu organismo. Então, eu só vou comprar um, não compro 4. Que economia é essa que nós estamos fazendo, irmãos? Que depois nós gastamos com remédio. É uma economia que não compensa. E é uma conta que não vai fechar. E aí as pessoas estão se alimentando. Ah, não, porque o pastor fala. O pastor lá, às vezes, na internet, fala um monte de heresia e você se alimentando daquela heresia. E às vezes, quando nós falamos assim, ó, esse pastor já saiu da visão. Porque a Bíblia diz, aquele que está de pé, vigie para que não caia. Então, eu tenho que vigiar para eu não cair. E às vezes o pastor que já está caído, mas que ele tem uma teologia boa, e que ele agora, porque ele entende, é um teólogo, ele agora está transformando essa teologia aí em heresia. Ah, não, eu estou escutando ele é muito bom, a palavra é muito boa. Será? Você já pediu o Espírito Santo para confirmar? Você está fazendo como os irmãos de Bereia? É melhor, irmãos, porque a nossa qualidade aqui, infelizmente, ainda não está boa de transmissão. Mas é melhor você ter uma transmissão que não seja tão boa, mas que seja baseado na palavra, do que você pegar aquela igreja com uma mega transmissão, mega tudo, e ela está falando heresia do altar. Ela está te conduzindo ao caminho contrário. Ah, nós temos que amar todo mundo. Nós temos que amar todo mundo, irmão. Mas Deus, ele vai vir, vai voltar como juiz. Ele não vai vir mais como o cordeiro. Ele não vai ser mais o cordeiro. Quando Jesus voltar, ele é o juiz. O juiz, ele dá a sentença. E ele dá a sentença conforme está determinado na lei. Então, sabe como você vai ser julgado? Como está determinado na palavra de Deus. Não se iluda. Nós vamos ser julgados pelo que está aqui determinado na palavra de Deus. Essa é a lei. Por isso, nós precisamos orar e vigiar. Provérbios 20, versículo 5, na versão NVI, diz assim: os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento traz à tona. Esse versículo, irmão, sabe para que é? Eu não sei o que está passando no coração do irmão. Mas quando eu peço a Deus discernimento, Deus traz à tona. Essa pessoa não é para você andar. Você não tem o mesmo ministério do que ela. Então você não pode ser igual a ela. Irmãos, nós temos modelo.
E aí eu quero ser igual a pastora Helena Tanuri, eu quero ser igual a pastora Thalita Pereira, eu quero ser igual. Eu não sou nem a pastora Helena Tanuri, que eu admiro muito, não sou igual a pastora Thalita Pereira, que eu admiro muito, eu não sou. Eu sou a pastora Angélica, com a igreja que ele me deu, com os membros que ele me deu, com as pessoas que ele me deu, e são essas pessoas que eu tenho que cuidar. Então, por mais que eu admire uma pessoa, o ministério dessa pessoa, eu não sou igual. Ah, porque um pastor foi morar fora agora. Não, irmão. Deus tem um chamado para a pessoa que foi lá para fora. O meu chamado é aqui. Mas qual tipo de alimentação, irmãos? Nós não estamos tendo discernimento. As pessoas não discernem mais. E até quando você fala as coisas, as pessoas ficam chateadas. Mas eu falei assim, gente, qual é o nome daquele pastor que eu te perguntei? Theo Hayashi. Eu vi uma pregação do pastor Theo Hayashi que ele falou assim, irmãos, eu já fui curado. Eu sei quem eu sou em Deus, por isso eu faço aquilo que Deus manda, não aquilo que as pessoas querem. Falei, tá aí. Eu tenho que fazer essa oração. Eu tenho que ser curada para entender que aquilo que eu preciso falar, seja no meu trabalho, seja na minha igreja, seja na minha família, eu tenho a maturidade em Deus que eu preciso falar. Porque senão as pessoas vão para o inferno. Porque elas são tipo crente. Então eu preciso falar. Eu tenho que estar curada sobre isso. É claro que eu, irmãos, quem conhece o meu perfil sabe. Eu falo com amor. Às vezes na pregação que eu me empolgo mais. Mas eu falo com amor. Eu falo querendo realmente o resgate da pessoa, a salvação da pessoa. Porque eu também preciso mudar, eu também preciso ouvir. Então nós precisamos ser realmente cristãos verdadeiros. Então eu quero que os irmãos saiam daqui hoje com essa questão de Tiago. Peça sabedoria a Deus. Irmão, João sabia quem ele era. Em João, capítulo 3, versículo de 26 a 30, vai falar a história dos discípulos de João. Os discípulos de João, quando viram que alguns discípulos que andavam com João foi andar com Jesus, falaram assim, olha lá, aquele homem que você batizou está levando os seus discípulos. Aí João pega e fala com eles que ele não é o noivo, mas que ele é o amigo do noivo. E aí João também fala assim, convém que ele cresça e que eu diminua. Irmãos, exerce a tua autoridade de pai. O seu filho precisa escutar que ele tem que sair da televisão, da internet, do celular. Exerça a sua função como pai. Porque na igreja nós temos autoridade. João fala assim, a autoridade maior é ele. Os discípulos que ficaram com João, João seguia Jesus e a autoridade era João. Nós estamos com dificuldades, tanto de exercer autoridade, como de estar debaixo de autoridade. João não teve esse problema. João, eu estou abaixo dele. Então saiba qual é o seu lugar. E exerça também a sua autoridade. Ah, pastora, mas eu não posso falar isso. Porque senão eu perco a pessoa que está do meu lado. Irmão, o Espírito Santo mandou. Faça uma oração, faça um jejum, mas exorte o irmão em amor. Porque é melhor você falar e aquela pessoa ter a oportunidade de ser salva, do que você não falar e aquela pessoa continuar em pecado e ir para o inferno. Então, eu falo assim, Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça. Irmãos, até em 1 Coríntios 11, 29, diz assim, põe aí, por favor, 1 Coríntios 11, fala de nós discernirmos o corpo. Irmãos,
O que é discernir o corpo no momento da ceia? É você saber o motivo pelo qual você está ali. Qual o motivo que você está tomando aquela ceia? Porque até mesmo importa que haja 29. Eu falei, meu Deus, será que eu estou pregando heresia? Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para... Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É a pastora que está falando? Os únicos que comem e bebem, que ainda não têm o discernimento, são as crianças. Mas por quê? Porque a palavra de Deus diz que o reino dos céus é dele. O reino de Deus é das crianças. Nós temos que discernir. Se eu não quero reconciliação com meu irmão, como é que eu vou tomar ceia? Eu falei aqui no outro dia. Aconteceu uma situação, eu fiquei muito chateada e eu falei assim, eu só posso ter, até falei isso na escola dominical, 2 escolhas. Ou eu perdoo a pessoa e continuo o meu ministério, ou eu não perdoo e meu ministério é interrompido. Ah, pastora, mas a pessoa me humilhou, falou isso. Irmãos, não se preocupe, falam mal da pastora. Tem coisas que as pessoas falam que é até verdade. Porque eu sou imperfeita. Mas eu falo para as pessoas, fala comigo. Ora, faz uma oração, faz um jejum e fala comigo. Agora, se aquilo que a pessoa falou a meu respeito não for verdade, irmãos, só o Espírito Santo pode convencer o coração daquela pessoa. Então, quando eu me sinto chateada, perseguida ou qualquer outra coisa, eu falo assim, eu só tenho 2 opções. Ou eu perdoo e prossigo no meu ministério, ou eu não perdoo e tenho o meu ministério paralisado. Irmãos, nós como adultos precisamos discernir. Os irmãos de Bereia, eles discerniram. E aí, eles foram considerados nobres. Eles examinavam as escrituras. Então, sabe o que eu quero, irmãos? Eu quero que nós sejamos cristãos nobres. Ah, eu sou da igreja metodista em Vila Valqueire. E a pessoa veja que você tem conhecimento da palavra de Deus. E as pessoas, ao conversar com você, elas observem que a cada dia você está melhor. Eu lembro quando eu entrei na igreja, e aí depois do 2º, 3º retiro, um pastor Ronan, falou assim, como você cresceu? Como você melhorou? Irmãos, eu quero daqui a 1 ano falar assim, como você cresceu? Como você melhorou? Mas para isso você tem que estar aqui na palavra.